Você é a favor do trabalho infantil? Esse é o tema do Fala Galera de hoje. Quando eu te fiz essa pergunta, você pode ter pensado em uma criança vendendo bala no sinal, mas elas podem estar em qualquer ambiente, inclusive naquele comercial fofo. Vem comigo, a gente vai escutar hoje a opinião da galera. Você concorda com o trabalho infantil? Se for a resposta seca, sim. Não concordo com a exploração infantil, né, que já é algo mais radical. Então, acho que desde que não prejudique a criança, a infância dela, eu acho que é ok. Você acha que trabalhar quando é criança ou adolescente contribui para o desenvolvimento de uma pessoa? Sim, eu acredito que sim, desde que os pais saibam intervir nisso, né, e sempre estar equilibrando para que isso não prejudique a criança, como eu falei. Eu falo isso porque eu trabalho desde muito nova, né, sempre estava vendendo alguma coisa e isso me ajudou muito como pessoa, a me desenvolver como ser humano, a lidar com dinheiro, a lidar com pessoas. Então, eu acho que desde que os pais estejam ali ou algum responsável intervindo, eu acho que é bom até, positivo. Eu sou a favor do estágio das pessoas a partir de 15 anos de idade, né? Então, assim, essas pessoas ela pode estar contribuindo com uma carga horária menor e pode estar ajudando em casa, complementando o seu currículo. Mas quando a gente vai olhar tipo, do abuso do trabalho infantil, eu acho tipo, horrível, né? Sinal, venda de bala. Eu sei, a gente tem que entender que muitas das famílias não tem para onde correr e tem que se virar com o que tem, entende? Mas eu acho que essa não é a melhor função, não é a melhor solução. Mas o governo também não está muito afim de fazer nada, né? O governo, a gente não vê nenhuma medida, a gente não vê nenhuma reforma que vai assegurar que a criança vai ter a primeira infância dela tipo, com qualidade, né? Na fase infantil, a gente precisa entender que está num desenvolvimento tanto de caráter quanto estrutural do ensino da criança. Então, a gente tirar o tempo de desenvolvimento, tanto social quanto educacional, para colocá-la para trabalhar e só para ter uma renda dentro de casa, ainda que seja necessário, eu acho que limita muito a longo prazo, porque isso vai trazer consequências na estrutura social que a gente vai ter no futuro. Porque já saíram estudos, eu não lembro os dados agora direito, mas já saíram vários estudos que o ponto crucial geralmente é no Fundamental 2 e ensino médio, que estrutura essas coisas, você aprende novas coisas, tem estrutura de conhecimento, cognitivo, etc. E isso afeta nas decisões futuras, então isso afeta até, por conta do direito, eu vou puxar para essa parte, afeta no índice penitenciário, no índice criminal e por aí vai, e no índice também de adesão ao ensino superior, então eu sou totalmente contra. Uma criança que trabalha para a subsistência da família está lá por necessidade. E se ela está lá por necessidade é porque o Estado está faltando em prover. E isso é errado. Aí eu discordo. Eu entendo que é uma questão de necessidade. Ela não está lá por escolha. Ela está lá porque ela precisa. Mas... Então, nesses casos eu sou contra. Eu sou a favor quando a criança está lá para trabalhar para a sua imagem, para sua não para a sua própria subsistência, e sim para, de fato, como é que eu posso dizer? Desenvolvimento. Porque, querendo ou não, ela está adquirindo experiência profissional, né? Muitas crianças que trabalham na área das artes, na área artística, atores, atrizes, acabam seguindo essa carreira quando adultos. A criança não foi feita para trabalhar, né? Já começa por aí. Então a criança desde pequena tem que desenvolver muitas coisas e o trabalho meio que tira esse tempo delas. Como estudante do curso de Educação Física, qual que é a sua opinião sobre menores de idade nos times de base? Eu não concordo pelo fato de que menores de idade nos times de base, desde cedo eles já entram com a cabeça muito de atleta. Então, tira muita coisa deles da infância para viver essa coisa de atleta, que é uma coisa muito rígida, muito severa, muito séria. Então, eu acho que não é a idade certa ainda na infância. Você acha que atrapalha no desenvolvimento da criança? Eu acho que sim, né? Porque o trabalho infantil ele gera outras prioridades. E a criança, eu acho que ela não está no período de considerar isso, ela tem que considerar outras coisas. E você é a favor de crianças em comerciais, em novelas? Cara, isso é muito difícil. Eu confesso que eu nunca tinha pensado nisso. Eu não tenho ninguém no meu círculo que tem crianças que coloquem essas crianças para trabalhar, enfim.
Então eu confesso que nunca foi algo que eu pensei como um trabalho em si. Mas pensando por esse lado, que a criança ela vai ter que ter uma carga horária, ela tem uma obrigação, talvez seja necessário repensar. Talvez construir algo que seja produtivo e atrativo tanto para a criança quanto para o adulto, trazer leis que favoreçam as crianças. Não sei, eu de fato nunca pensei nisso. E eu acho também que atrapalha a questão do estudo, porque uma criança que trabalha o dia inteiro, por exemplo, estuda à noite, ela chega muito cansada, ela está fazendo mais aquilo como um cumprimento de tarefa, ela não está realmente focando, sabe? Então eu acho que atrapalha nesse sentido. E você concorda com o uso de crianças em comerciais, em novelas de TV? Eu acho que isso precisa ser bem regulamentado, assim, eu acredito que é necessário, por exemplo, em novelas, para poder ter mesmo essa questão da realidade das histórias, mas eu acho que tem que ser muito bem regulamentado, respeitando o tempo de estudo, esse tipo de coisa. Se for uma coisa que não vai tirar a integridade da criança, eu acho que pode, né? Porque isso inclui ela em um meio. Inclui ela no meio, pode ser artístico, pode ser até profissional. Igual mesmo, a gente vai colocar na balança a Maísa do SBT. Pô, ela é de uma criança que trabalhava, e trabalhava muito, entendeu? Então a gente tem que dividir qual é o trabalho infantil que é permitido e qual é o trabalho infantil que é abusivo. Então eu acho que não tem problema aparecer até o ponto de não comprometer a integridade da criança, entende?